O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nunca será fácil. Evangelho é sacrifício. Mensagens que prometem só bênçãos não são reais. O Evangelho de Cristo é abnegação. Acordem, leiam, estudem a Bíblia. O Evangelho legítimo exige sacrifício pessoal. Você está disposto ou disposta a pagar o preço? O Evangelho é renúncia diária. Olá, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor, amigos e amigas. Nós estamos aí na série Verdade que Liberta. E hoje nós vamos para mais um vídeo. No caso, mais um áudio. Nós vamos hoje falar sobre o óleo da unção. A verdade bíblica que muitos não contam. O que é óleo da unção? Que história de óleo da unção é isso? Como é que é isso? Como é que se faz? Para que serve o óleo da unção? Qual o poder do óleo da unção? Todos os dias, em muitas reuniões, frascos são levantados. Pessoas são marcadas na testa. Objetos são ungidos. Casas recebem óleo. Carros são lubrificados e dizem que óleo da unção. Empresas são ungidas. Mas existe uma pergunta que deve incomodar você, meu irmão. Você, minha irmã. Esse é realmente o óleo da unção da Bíblia? Outra pergunta. Esse tipo de comportamento tem a aprovação do Senhor nosso Deus? Ou estamos vendo práticas modernas vestidas com linguagem antiga? Hoje, nós vamos confrontar o texto, a tradição e a realidade. Esse nosso encontro de hoje não ataca a fé sincera de ninguém, não ridiculariza quem busca Deus, mas questiona algo sério. Quando se usa o nome bíblico para prática sem base clara, o povo precisa examinar. Porque zelo sem verdade confunde. E Deus, permita-me lembrar, Deus não é Deus de confusão. Zelo sem verdade confunde, mas Deus não é de confusão. Religião sem escritura vira costume. Na nossa igreja faz assim, está na Bíblia? Não, então não vem de Deus. Se não está na Bíblia, não é de Deus. Deus deu uma fórmula específica. Pouca gente sabe disso. Na Bíblia, o chamado óleo sagrado da unção não aparece como algo genérico. Ele surge com instruções detalhadas. E você pode ver isso em Êxodo, capítulo 30, versículos 22 a 25. Deus ordena a Moisés ingredientes específicos, medidas específicas para preparar um óleo santo. Veja, nem 1 grama a mais, nem 1 grama a menos. Deus, Ele é específico. O óleo da unção não é um óleo qualquer que se apanha no supermercado. O azeite da unção, Deus deu a receita grama por grama, medida por medida. Uma mistura precisa. E tem mais, para um uso definido. Esse óleo foi criado de uma maneira separada só para o serviço sagrado. Isso muda tudo. Porque o texto não fala de qualquer azeite. Fala de uma composição determinada. Não era improviso.
Não era produto comum. Não era marketing espiritual. Era algo exclusivo daquele contexto de consagração do tabernáculo. Se a própria Bíblia foi específica, por que tanta vagueza hoje? Tantos métodos hoje? Pois, e como que essas pessoas têm a coragem de dizer que são servos ou servas de Deus? Pois se Deus deu determinadas orientações e as pessoas nem sequer se preocupam em conhecer qual a vontade de Deus, as pessoas fazem coisas porque ouviram dizer, viram alguém fazer e fazem, repetem, copiam. Mas até que ponto Deus está nisso? E até que ponto isso é mentira, engano? E se é mentira, foi engano, isso vem de onde? Para que servia esse tal óleo da unção? O óleo seria usado para ungir a tenda da congregação, a arca, a mesa, os utensílios sagrados, o altar e objetos de culto. E depois, em Êxodo capítulo 30, verso 30, também coloca Arão e seus filhos para serem ungidos para o sacerdócio. Veja, é uma coisa muito, muito sagrada. Era uma coisa muito sagrada. Para um fim específico. Repito, com medidas específicas. Ou seja, função principal, consagração para serviço santo. Não prosperidade. Não para proteção. Passar esse óleo aqui na sua testa, irmão, e Deus vai... Isso é mentira, gente. Não para proteção mágica, não. Também não é atalho espiritual, você está ungido e você... Não. A Bíblia, ou seja, na Bíblia, símbolo não substitui obediência. Objeto não substitui caráter. Agora vem a parte mais séria. Êxodo, no capítulo 30, versos 31 a 33. Deus declara que aquele óleo era santo e mais, não deveria ser feito para uso comum. Não deveria ser feito para uso comum. Não deveria ser copiado para uso pessoal. Era santo, kadosh, separado, exclusivo. Então pense, se alguém hoje pega qualquer frasco, coloca rótulo, óleo da unção, e vende como se fosse o mesmo da Bíblia, e se essa pessoa respeita Deus? Ou usa a linguagem sagrada para outra finalidade? Esse é o ponto central. Não é sobre usar o azeite em si, é sobre chamar de bíblico aquilo que não corresponde ao que está escrito. Ninguém tem autoridade hoje para fazer o óleo da unção. Ninguém. Deus, quando criou essa fórmula, Ele falou, não se pode fazer este perfume, essa fórmula, a não ser para o serviço sagrado do templo, que, aliás, diga-se de passagem, o templo já perdeu a sua finalidade, já perdeu o seu valor. Porque esse óleo era para o templo do sacerdócio do Velho Testamento, sacerdócio levítico.
E hoje nós estamos no sacerdócio de Cristo. Não é sobre usar o azeite em si, é sobre chamar de bíblico aquilo que não corresponde ao que está escrito. Agora, no Novo Testamento, tem alguma coisa sobre ungir com óleo e tal? Será que tem? Precisamos ser honestos e equilibrados. Existe uso de óleo no Novo Testamento? Sim. Marcos capítulo 6, verso 13. Tiago capítulo 5, verso 14. Os discípulos ungiam enfermos. E Tiago chama os presbíteros e orem sobre ele, ungindo-o com óleo. Isso mostra que o óleo aparece como sinal de cuidado, oração, contexto medicinal e simbólico. Mas atenção, Tiago não diz: preparem a fórmula do Êxodo capítulo 30. Não diz: comprem óleo especial ungido. Não diz: objeto místico resolverá sua vida. O centro do texto é oração da fé. Óleo aparece no contexto não como protagonista mágico. Vamos pensar um pouco. Quando o símbolo vira comércio, e aqui mora o perigo moderno, quando simples símbolos viram espetáculo, quando o povo pensa: se eu comprar esse óleo, a minha vida muda. Se eu passar esse óleo, tudo se resolve. Deus vai me abençoar. Se eu tiver o frasco certo, Deus vai agir. Isso são mentiras que deslocam a fé. A confiança sai de Deus e vai para um pouco de óleo. E quando objetos ganham status que o texto não lhes deu, nasce confusão espiritual. E eu repito, Deus não é Deus de confusão. A confusão é para deixar o povo perdido. E Deus não quer ninguém perdido. Quem quer as pessoas perdidas é Satanás. A Bíblia chama o povo à fé, ao arrependimento, à oração, verdade, perseverança, e não à superstição religiosa. Com honestidade, nós podemos concluir o seguinte: usar óleo como símbolo em oração, está certo isso? Alguns cristãos entendem que sim, com base em Tiago 5,14. Agora, não o óleo da unção que nós já vimos nessa nossa conversa. Nós já vimos que aquele óleo da unção, o verdadeiro óleo da unção, era tão somente para as coisas consagradas a Deus no Velho Testamento, para ser usado no templo. É bem verdade que também Deus mandava o profeta consagrar uma determinada pessoa para trabalhar para ele. Então, era consagração no Velho Testamento, ordem expressa de Deus. Nenhum profeta saiu para ungir um rei sem a ordem de Deus. Nenhum. Se Deus mandasse, porque quando Deus mandou fazer o óleo, ele disse: olha, esse aqui é para usar aqui no templo, nas coisas concernentes ao templo, para ungir os meus sacerdotes, Levi e os filhos. Agora, quando precisava excepcionalmente, quando precisava um rei ser ungido, Deus falava: vai lá e unge fulano, vai lá e unge Saul, vai lá e unja Davi. Chamar qualquer frasco moderno de o óleo sagrado de Êxodo 30, aí não, né? Precisa de base que o texto não oferece. Confundir símbolo com poder aromático? Erro grave.
A Bíblia valoriza o coração obediente acima de rituais vazios. A pergunta não é: existe óleo na Bíblia? A pergunta que deve ser feita é: estão usando símbolos com entendimento ou repetindo costumes sem examinar? Deus nunca precisou de marketing, nunca dependeu de frascos, nunca ficou preso a objetos. Se houver óleo, que seja com sinceridade. Se houver oração, que seja com fé. Se houver prática religiosa, que seja com verdade. Porque fé madura não vive de aparência, vive da palavra do Senhor. Se esta conversa nossa fez você pensar, eu convido você a inscrever-se no nosso canal e comente: hoje existe óleo da unção bíblico ou apenas símbolos modernos? E mais, até que ponto essas coisas que acontecem hoje agradam ou irritam o nosso Deus? Compartilhe com o seu amigo, sua amiga, com o seu irmão, com a sua irmã, que talvez, quem sabe, esteja precisando desta palavra. Fiquem em paz.